Junho de 2000, em San Leandro, uma cidade ao norte de Oakland, na Califórnia. Stuart Alexander é proprietário e gerente da fábrica de linguiça Santos, que faz dele o rei da linguiça do estado. Era melhor. Eu experimentei todas e nunca comi nenhuma que sequer chegasse perto. Para Stuart, que herdou a fábrica 7 anos atrás, quando o pai Tweedy morreu, fazer linguiça era mais do que um negócio. Quando ele era criança e adolescente, a família inteira vivia em função da fábrica de linguiça Santos. Para a família, ela significava emprego, renda e identidade. Ela dava orgulho à família e até uma fama nacional dentro da comunidade portuguesa. Perto dali, na cidade de Alameda, Califórnia, Jean Hillary também é conhecida por seus valores familiares. Ela era uma mulher muito querida na comunidade. Na verdade, uma coisa de que me lembro é que todas as crianças a chamavam de mãe, não só as filhas dela. Vamos brincar agora. Ela era uma mulher maravilhosa. Agora que as filhas já saíram de casa, Jean voltou a trabalhar e recentemente foi promovida, tornando-se fiscal da Vigilância Sanitária do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a USDA. Jean Hillary? Oi, como vai? Ela adorava o trabalho e estava bem animada. Eu acho que trabalhar como fiscal da Vigilância Sanitária lhe deu uma oportunidade de trabalhar num campo onde ela poderia fazer o que era tão natural nela, que era cuidar das pessoas, e foi apenas uma extensão de como ela era como pessoa e como mãe. Tudo bem, tchauzinho. Ser fiscal da Vigilância Sanitária é um trabalho duro, que faz com que Jean entre em contato com os fabricantes que ela fiscaliza. Em junho de 2000, Jean começa a investigar uma empresa em San Leandro que anda acumulando infrações. A fábrica de linguiça de Stuart Alexander. Há meses, Stuart entra em conflito com os fiscais. Ele ficava com raiva e os expulsava. Só que se você não está sendo fiscalizado legalmente, você não pode fabricar seu produto. Embora a fábrica tenha sido fechada, Jean descobre que Stuart voltou a operar sem autorização. Eles começaram a vê-lo carregar carne e a ver atividade na fábrica. No dia 19 de junho, Jean decide fazer uma visita a Stuart na fábrica. Ela já esteve aqui, mas não sabe que esta visita inicia uma contagem regressiva para um confronto que em apenas 54 horas mudará tudo. Ao chegar na fábrica de linguiça Santos, Jean é recebida friamente pela nova secretária de Stuart, Brooke Silverglide. Aquela jovem aparentemente acreditou naquela história de que ele estava sendo perseguido pelo governo. Quando Jean Hillary foi lá no dia 19 e perguntou se o Stuart estava, ela disse que não, mas ele estava na sala dele, nos fundos. Jean não se deixa enganar. Ela se mantém firme e insiste em falar com Stuart. Quando aparece, Stuart não perde tempo com delicadezas. Já vieram aqui outro dia? A indústria de carnes surgiu no Velho Oeste e realmente um pouco daquela mentalidade de cowboy permanece até hoje. Não, a senhora não me entendeu. O Stuart imediatamente começou a ameaçar a Hillary, perguntando o que ela estava fazendo lá, dizendo que ela estava incomodando os clientes e tal. Eu já ouvi muitas e muitas histórias de fiscais sendo agredidos pelos produtores. Eles ouvem gritos, são ameaçados, empurrados, têm os pneus furados. O choque entre Stuart e a vigilância sanitária se arrastava há meses. A fiscal Jean Hillary só estava lá porque as inspeções de rotina foram interrompidas. O conflito chegou ao ápice no começo de 2000, quando o fiscal veterano Don Pardini tirou o dia para inspecionar a fábrica.
Todos os fiscais mais jovens estavam tendo problema em lidar com o cara. Porque ele intimidava todo mundo. Então decidiram me mandar para lá. A vigilância sobre a produção de carne nos Estados Unidos foi intensificada no meio dos anos 90, depois que bactérias E. coli encontradas em hambúrgueres da rede Jack in the Box mataram 4 crianças e deixaram centenas doentes. Houve uma mudança, uma grande mudança. E muitas fábricas não queriam que houvesse essa mudança. No dia em que chegou, em janeiro de 2000, Pardini interditou temporariamente a fábrica de linguiça Santos, citando equipamentos mal lavados e um relatório sanitário falsificado. Eu disse, Stuart, não é o fim do mundo, basta você melhorar isso. Mas ele começou a xingar, dizendo que os regulamentos tinham mudado. Ele ficou uma fera. E isso foi no primeiro dia. Porém, semanas depois, a fábrica estava limpa e Pardini deu a Santos uma avaliação bem mais positiva. Mas a reação de Stuart não é nada do que Pardini esperava. Eu disse, Stuart, a fábrica está muito bem, muito obrigado. Aí ele parou o que estava fazendo, voltou com uma câmera, tirou uma foto minha e disse que aquilo era um absurdo, que ele queria que eu saísse da propriedade dele, que eu estava invadindo. A gente comentava que quando o Sr. Alexander via um policial, ele fazia uma conversão ilegal bem na cara dele só para provocar. Ele era assim. Sua decisão de expulsar Pardini e se recusar a sofrer inspeções diárias significava que Stuart não poderia mais fabricar e vender linguiças. E Pardini não teve escolha senão levar o caso à esfera imediatamente superior dentro do Departamento de Agricultura. Oi, Jim. O caso foi entregue a Jean Hillary, uma fiscal novata. Meu nome é Don Pardini. Quando eu trabalhava no escritório regional, Jean Hillary trabalhava no almoxarifado. Aí ela se candidatou para um concurso interno e conseguiu virar fiscal de conformidade. E ela era bem dedicada. Ela... Era meticulosa, queria fazer um bom trabalho. Eu vou checar sem problema. Jean não mostrou nenhum receio com a situação da fábrica de linguiça Santos, embora, oficialmente, ainda fosse uma estagiária. Claro, eu vou dar uma olhada, não se preocupe. Ninguém se preocupou muito na época. Todos pensavam que era só um cara difícil, não um caso grande. Mas acabou sendo o maior de todos. – 19 de junho. Jean não faz ideia do caos que encontrará dentro de 2 dias. Durante a visita, Stuart diz a Jean exatamente o que ele pensa sobre o USDA. Mas ela trouxe consigo um colega fiscal, Earl Willis. A reação de Stuart a Willis é bem diferente. O Willis intercedeu, explicou por que ele estava lá e eles até apertaram as mãos no fim. É bem possível que o Stuart tenha ficado extremamente ofendido por receber ordens, principalmente de uma mulher. Stuart se acalma, ao menos durante um tempo. Mas quando Jean e Willis inspecionam a fábrica, descobrem mais evidências de que Stuart está produzindo linguiças sem a aprovação do USDA. E eles viram na hora que havia produtos frescos, ou seja, ele estava fabricando produtos novos, violando tudo que eles haviam acabado de falar. Stuart Alexander administra a fábrica de linguiças mais adorada da cidade de San Leandro, na Califórnia. As linguiças Santos tinham uma coisa quase mística. As pessoas
viviam tentando imitar o tempero que a tia-avó do Stuart Alexander havia trazido da Europa. Mas ninguém conseguia isso. Terça-feira, 20 de junho de 2000. Véspera do confronto entre Stuart e a fiscal da Vigilância Sanitária, Jean Hillery, que sabe que ele está produzindo linguiças violando abertamente uma lei federal. Stuart Alexander teve uma relação difícil com os fiscais desde o começo. Ele era o tipo de pessoa que não gostava de receber ordens, talvez mais do que a maioria das pessoas. Era bem diferente de quando o pai dele dirigia a empresa. Tweed, o pai de Stuart, foi o primeiro rei da linguiça. Tweed Alexander foi talvez o cara mais querido de San Leandro. Eu ligo pra você. Ele era conhecido por ser extremamente generoso. Ele tinha uma personalidade bastante cativante. A minha primeira visita à fábrica de linguiça Santos foi anos antes, com o pai dele. Ele era um bom homem e cumpria as nossas exigências. Se esforçava para cumpri-las. E ele era bom de negócio. Só fazia transações em dinheiro. Eu ajudo você e você me ajuda. Ele tinha uns acordos na cidade. Pegava dinheiro emprestado de algumas pessoas e pagava com juros. Tá. Tchau. Todos eram amigos dele. Desde cedo, Stuart Alexander admirava e seguia o exemplo de Tweed. Ele queria ser amado pelo pai. Queria ser importante. Os meus filhos nunca tiveram nada de mão beijada. Eles trabalhavam. Ele era muito trabalhador. Trabalhou duro a vida inteira. O Stuart adorava o Tweed. Ele adotou as mesmas características do pai. É para as nossas famílias. Ele pegava dinheiro emprestado como Tweed fazia. Sim, eu já enviei o cheque. Só que Stuart não pagava ninguém. Ele não sabia fazer negócio. Quando a fábrica era fiscalizada e o fiscal dizia para o Tweed para fazer alguma coisa diferente, ele conseguia pensar com objetividade. Ele cedia em algo não muito importante e, ao mesmo tempo, conseguia o que ele queria. Já o Stuart só conseguia pensar de uma maneira. Ele não tinha jogo de cintura. Ele ficava preso a uma única abordagem. Então, o fato é que a forma como eles resolviam os problemas era muito diferente. Terça-feira. Enquanto a fiscal Jean Hillery continua sua investigação sobre o funcionamento ilegal da fábrica de linguiça Santos, Stuart Alexander está na sua empresa, ajustando as câmeras para captar o confronto que ele espera para breve. Ele instalou câmeras de segurança para ter provas de que a vigilância sanitária o estava perseguindo e atrapalhando o seu negócio. Depois eu descobri que o motivo foi esse. O Stuart achava, assim como muita gente tem achado nos últimos 10, 15 anos, que as grandes indústrias estão aniquilando as pequenas empresas e que a burocracia do governo está tornando impossível para os pequenos empresários sobreviverem. E que isso não tem absolutamente nada a ver com uma preocupação com a qualidade dos produtos feitos pelas pequenas empresas. Semanas antes, Stuart havia colocado um aviso ao público reclamando do que ele via como uma perseguição do governo. E o fato é que em 79 anos ninguém havia ficado doente por consumir um produto da fábrica de linguiça Santos. Mas o SDA via muitos motivos de preocupação. Eu marquei vários produtos que estavam em más condições. Estavam rançosos, viscosos. Não eram produtos bons. Ele poderia deixar alguém doente pela forma como estava fabricando seus produtos. Terça-feira, Jean Hillery volta ao seu escritório na sede regional do USDA para pesquisar registros de envio. Ela procura provas de que Stuart Alexander está vendendo produto não inspecionado, descumprindo leis federais. Ele estava tendo problemas em manter a linguiça na temperatura correta.
o que era exigido pelo regulamento federal. Só que ele não concordava com essa lei. Ela descobriu recibos da UPS de vendas fora do estado. Então, Stuart Alexander estava enviando carne crua e não refrigerada para todo o país. Violações como essa oferecem um sério risco à saúde pública. E Jean está decidida a deter Stuart. Seu confronto acontecerá em pouco mais de 24 horas. Eu não sabia o que ela fazia no trabalho dela. Está tudo bem, tudo tranquilo. Sim, tá bem. Como estão as crianças? Eu não quero falar de trabalho. Durante um tempo eu fui vegetariana. Então eu nem queria ouvir falar de carne ou de inspeção de carne. E acho que ela evitava comentar conosco para que a gente continuasse a comer em restaurantes. Tudo bem, até mais tarde. Muito bem. Para a filha, o trabalho de Jean na vigilância sanitária era uma extensão natural de seus anos como professora de natação voluntária na piscina pública de Alameda. Eu lembro dela em pé ao lado da piscina, Isso, sempre nos estimulando. O máximo que puder. Ela era cheia de energia. Isso, mais forte, mais forte. Isso, muito bom. Eu acho que fiscalizar carne não é uma coisa que você escolhe como carreira, mas era importante para ela saber que as coisas eram feitas corretamente, já que as filhas dela, os netos dela, poderiam ser os consumidores daquele produto. Ah, muito bem. Excelente. 2 anos antes do confronto com Jean Hillery, Stuart Alexander assumiu sua briga com o governo ao se candidatar a prefeito de San Leandro. A plataforma dele era que o trabalhador ficaria bem se não fosse perseguido tanto por esses órgãos do governo. A velha fórmula do Davi contra Golias. E não eram só os fiscais da vigilância sanitária. Ele também tinha feito reformas sem permissão. Então a prefeitura estava no pé dele. Ele teve problemas com a polícia porque estacionava os carros dele onde bem entendia. Mas a sua campanha para a prefeitura é abalada quando um repórter desenterra um incidente de anos atrás. As casas de San Leandro são muito limpas, os gramados são bem cuidados, tudo organizado. E a casa dele era um grande lixão. Aí os vizinhos se incomodaram e fizeram uma queixa. Um dia ele viu o seu vizinho de 75 anos tirando fotos do seu quintal. Eu estou fotografando todo esse lixo. Como é que é? Esse lixo é meu. Me dá essa câmera. Qual que é? Você vai me obrigar a bater em você? A história põe um fim às pretensões de Stuart de ser prefeito e amedrontam os fiscais da vigilância sanitária. Mas ninguém conta nada a Jean, que em breve terá um confronto com o empresário. E naquela terça-feira à tarde, em junho de 2000, a secretária Brooke Silverglide encontra uma surpresa na gaveta da escrivaninha de Stuart. De repente, ele era um homem que não suportava a ideia de ter alguém lhe dando ordens. Com as 3 filhas já adultas, a mãe solteira Jean Hillery voltou a estudar e conseguiu um emprego desafiador como fiscal da vigilância sanitária. Na época, ela era a única fiscal mulher na Califórnia. Pensando bem, hoje eu entendo que ela deve ter se esforçado muito para conseguir aquela posição. A coisa mais importante na vida dela era a família. Ela raramente comentava sobre o trabalho. Na madrugada de terça-feira, Stuart Alexander está obcecado com a investigação conduzida por Jean. Naquela noite, ele ficou na fábrica até 2 da manhã trabalhando. Ele estava angustiado, desesperado e com muita raiva. Ele sentia ódio dos fiscais. Ele chegou a escrever em e-mails sobre matar os fiscais. Ele comentou com pessoas sobre matar os fiscais.
Várias pessoas o viram chorar nos últimos dias e semanas por causa do sufoco que ele estava passando ao tentar solucionar os problemas. Ele era muito parecido com Tweed. Não mostrava as emoções como ele realmente se sentia. Ele era meu filho do meio. Ele guardava as emoções para si. Quando criança, Stuart não esperava herdar do pai o título de rei da linguiça. O herdeiro lógico seria o seu irmão 2 anos mais velho, Stefan. Ele era bonitão, era carismático como o pai. E era esperto. Stefan e Stuart eram muito íntimos. Eles viviam juntos, faziam tudo juntos. O Tweed estava preparando o Stefan para assumir a fábrica. E ele tinha talento natural. Mas quando Stefan tinha 18 anos, um motorista o atinge em sua motocicleta e o mata. Aquilo acabou com o Stuart. Acho que ele nunca se recuperou. O que aconteceu com Stefan, ele jamais superou. O Stuart teve que assumir o papel de irmão mais velho, mas ele não estava pronto para isso. Ele jamais seria capaz de tomar o lugar do Tweed ou do Stefan. Mas mesmo assim, era exatamente isso que todos esperavam que ele fizesse. É a tarde de quarta-feira, 21 de junho. Armada com novas evidências de que Stuart está enviando ilegalmente linguiças não inspecionadas para outros estados, Jean Hillery volta à fábrica para confrontá-lo. Desta vez, ela tem o apoio dos fiscais Earl Willis e Bill Chalini e de Tom Quadros, do USDA. Os 4 foram à fábrica para confrontar o Stuart com as evidências, ouvir a declaração dele, fazê-lo assinar nos papéis e só isso. Porém, quando eles chegam à fábrica por volta das 2 horas da tarde, nem Stuart nem a secretária estão lá. Os fiscais visitam as instalações guiados por Joe, um velho açougueiro português. Eles veem produtos frescos marcados com a etiqueta de inspeção do SDA, quando eles obviamente não tinham sido inspecionados. Naquele 21 de junho, ele estava operando ilegalmente, ele estava usando o selo do USDA ilegalmente, estava infringindo a lei de várias formas. Se eu estou numa posição superior, eu espero que você respeite o meu poder. A maioria das pessoas é assim. É assim que muitos fiscais do governo também são. O pessoal da vigilância sanitária tinha suas regras e queria que o Stuart seguisse em seus mínimos detalhes. Senão, eles iriam fechar a fábrica. A inspeção da fábrica feita pelos 4 fiscais chega ao fim, mas Stuart Alexander não aparece. Os fiscais decidem esperar e confrontá-lo pessoalmente. Aquele era para ser o dia de folga de Earl Willis. Eu não estou gostando muito disso. Eles estavam lá havia 1h30 e já estavam pensando em ir embora quando o Earl Willis disse: olha, a gente já esperou tanto, vamos esperar mais um pouco. E logo depois o Stuart chegou. Ele já começou gritando com a Jean Hillery, dizendo: o que você está fazendo aqui? Você não tem nada a fazer aqui, fora. Mas o que é que está acontecendo Senhor aqui? Olha, não me Alexander, nós interessa o que o temos governo provas das federal suas faz. operações. Aí ele voltou para a sala dele. Stuart Alexander estava acostumado a lutar pelas coisas em que acreditava. Ele começou já cedo a ter conflitos com o seu famoso pai. O Stuart queria viver sozinho, não queria ficar conosco. Ele queria sair de casa. Mas o Tweed não lhe pagava muito. O Tweed era muito econômico. E em relação à família, ele era muito egoísta. Você Sim, quer que eu prove quero. você? Prove. Tudo bem. O Stuart discutiu tanto com o Tweed que foi expulso. O pai dele disse que ele jamais conseguiria administrar a fábrica. Ele deixava claro que o Stuart não tinha talento para comandar a fábrica de linguiça Santos. Tudo bem. Você jamais... O Tweed disse a ele:
Você jamais vai ser alguém na vida. Naquele dia, a personalidade dele mudou. E ele prometeu a si mesmo que teria mais do que o pai. Você quer que eu prove a você? Agora saia daqui. Naquela tarde de quarta-feira de junho de 2000, Stuart está prestes a perder a cabeça. Ele manda os fiscais da vigilância sanitária irem embora e sai furioso. A equipe fica a sós e discute o que fazer. Há muitas dúvidas sobre por que eles não foram embora nessa hora. Porque os homens, principalmente, estavam muito preocupados com o que estava acontecendo. Eu não sei explicar porque o USDA colocou a pessoa menos experiente para colocar na liderança daquela inspeção à fábrica. Você não achou estranho? Os 3 homens tinham décadas de experiência e ela, creio eu, tinha apenas 1 ano. Certo, mas então ele não pode. Após a discussão, os 4 concordam que o fiscal Tom Quadros saia para pedir o apoio da polícia. Quando eles suspeitaram que poderia haver problemas, que poderia haver até violência, eles pediram a presença da polícia. Porque fiscais têm distintivo, mas não usam armas. 4 fiscais da vigilância sanitária chegam para entregar um auto de infração na fábrica de linguiça Santos, em San Leandro, na Califórnia. Mas o comportamento cada vez mais agressivo do proprietário, Stuart Alexander, faz com que eles se perguntem como proceder. Tom Quadros estava do lado de fora. Ele ligou para a polícia, explicou a situação com o proprietário enraivecido e pediu que enviassem uma viatura. Outros 3 fiscais estão esperando dentro da fábrica. Seus colegas mais experientes estão visivelmente nervosos, mas Jean Hillary está resoluta. As pessoas me descreveram Jean Hillary como direta, jovial, mas um tanto teimosa. Creio que ela estava tentando manter a sua posição e se recusando a ser intimidada por aquele homem que estava sendo extremamente agressivo com ela. Quando Stuart reaparece, ele está com a sua câmera. Ele tinha uma câmera fotográfica com a qual tirava fotos das pessoas de quem ele tinha raiva, com quem ele brigava e pelo que eu fiquei sabendo, ele tirou muitas fotos e de muitas pessoas. Os homens olharam para baixo, um tanto constrangidos. Ela sorriu para a câmera. Geralmente a minha mãe não demonstrava quando estava nervosa. Ela sempre estava com um sorriso no rosto. Eu não sei se era saudável ou não fingir que estava tudo bem, mas era a filosofia dela. Não importa o que está acontecendo, abra um sorriso. Mais uma vez, Stuart desaparece, deixando os fiscais apreensivos. Esse cara... Eu não estou gostando disso. Esse cara é maluco. Earl Willis não estava tranquilo. Ele achava que Alexander tinha um olhar de louco. O Earl Willis avisou a Jean Hillary. Ele voltou à sala dele. Nós não sabemos o que ele está fazendo. Ele pode aparecer com uma arma. E então, neste momento, foi quando ela disse... Ótimo, porque se ele puxar a arma para nós, que somos agentes federais, isso é um crime. Para acalmar Willis, Jean pede que ele vá lá fora falar com Tom Quadros, que ainda espera a polícia chegar. Enquanto isso, Stuart Alexander encontra sua secretária, que acaba de voltar de uma pausa. Sério? Eles invadiram? Eles a ouviram falando para o Stuart. Eles estão aqui de novo? Como eles podem fazer isso? De repente, a secretária se lembra da arma na escrivaninha de Stuart e faz uma sugestão. Por que não pega sua arma? Ela disse... será que você não pode dar um tiro só de aviso, como eles fazem nas fazendas? Não há respeito. O Stuart tinha mandado que eles fossem embora e eles não foram. Eu não faço ideia. O Stuart achava que eles queriam fechar a fábrica e ponto final.
Não era a primeira vez que Stuart havia enfrentado uma ameaça à existência do negócio da família. Foi uma confusão depois que o Tweed morreu. Ele não queria voltar à fábrica. Quando o Tweed morreu, ele ficou angustiado por não saber o que fazer. Será que ele deveria ressuscitar a fábrica de linguiça Santos? O Stuart estava muito confuso. O Tweed, quando estava morrendo, se recusou a contar ao Stuart qual era a receita. Foi um problemão para ele. Então ele acabou decidindo continuar com a fábrica. Ele devia isso à família. Mesmo após a morte do pai, ele estava tentando provar a ele que tinha valor e que poderia continuar com a tradição da família, mantendo a fábrica de linguiça Santos. Às 15h28 do dia 21 de junho, Tom Quadros, do SDA, volta para o interior da fábrica. Agora, Earl Willis espera a polícia chegar em vão. Infelizmente, a atendente da polícia trata como um caso comum e não indica que se trata de uma urgência. Eu realmente não sei o que aconteceu com a polícia nesse dia. Talvez tenha havido uma falta de comunicação. E a polícia não aparecia. Enquanto Jim Hillary, Bill Chalini e Tom Quadros esperam e conversam na fábrica, Stuart Alexander está em sua sala, abrindo a gaveta de sua escrivaninha e retirando várias armas. Os fiscais da vigilância sanitária não fazem ideia do que está para acontecer. Ele estava cheio de ódio naquela época. O Stuart achou, principalmente nesse dia, que eles queriam destruir a sua identidade, a essência do seu ser. E ele precisava se vingar em nome da família e do legado da família. Era muito comum ele ficar furioso e gritar com as pessoas e ser agressivo. Então, nesse dia, para minha mãe não tinha nada fora do comum. Vendo essas pessoas, elas eram funcionárias do governo, mas não ganhavam muito dinheiro. Eram pessoas normais e faziam o que achavam certo. Eu tenho certeza. No dia 21 de junho de 2000, na fábrica de linguiça Santos, o rei da linguiça, Stuart Alexander, atinge o ponto de ruptura. Esperando lá dentro com 2 colegas, a fiscal da vigilância sanitária, Jim Hillary, não faz ideia do que vai acontecer. Ao chegar de repente, Stuart dá um tiro de aviso, mas acaba atirando também nos 3 fiscais do governo. Nós temos um vídeo bem explícito, sem som, e mesmo assim é mais violento e assustador do que qualquer coisa que eu já vi nos filmes. Reconstituição. Você o vê atirando naquelas 3 pessoas que estão completamente desconcertadas e elas caem no chão como sacos vazios. Jim Hillary e seus 2 colegas estão caídos e sangrando. Stuart logo se dá conta de que há mais um fiscal lá fora esperando pela polícia. Ele sai para encontrar Earl Willis. O Willis começou a correr. O Stuart saiu atirando para todo lado. E ele gritava: "Vocês são ladrões! Vocês me roubaram!" Para! Ladrão! E claro, isso era mentira. Ele inventou essa mentira para poder sair correndo pela rua, tentando atirar numa pessoa. Mas a arma dele trava ou fica sem balas. E ele para e começa a caminhar de volta à fábrica. Lá dentro, a secretária Brooke Silverglide sai correndo pelos fundos, evitando os fiscais caídos. E ela desaparece. Ela não liga para a polícia, ela não chama uma ambulância. Reconstituição.
Na verdade, nem todos os fiscais dentro da fábrica estão mortos. A minha mãe começou a se mexer. Eles acham que, como ela levou um tiro nesta parte das costas, que ela ficou paralisada. Dá pra vê-la se mexer só a parte superior. E ela... Eu acho que ela ouviu que ele estava voltando. Então se fingiu de morta e ela parou de se mexer e ficou lá deitada. Stuart não se deixa enganar. Após recarregar a arma, ele atira em cada um dos fiscais mais uma vez na cabeça. Jean Hillary, uma mãe e avó de 56 anos, recém-promovida fiscal da Vigilância Sanitária, está morta. Assim como seus colegas Tom Quadros e Bill Chalini. Aí ele fechou a fábrica, trancou os fiscais lá dentro e foi para a rua. Aí chegou um policial, Rich Cale, que tinha estudado com Stuart. O Cale tinha ido várias vezes à fábrica e o Stuart disse a ele: "Sou eu quem você procura." Aí o Cale entendeu tudo e o algemou. O fiscal Don Pardini, que também havia presenciado a ira de Stuart antes de passar o caso para Jean Hillary, está fora da cidade quando o caso acontece. Eu estava de férias e estava lendo um livro chamado Toxina. Eu nem lembro o nome do autor, mas a história é sobre a vigilância sanitária, sobre o surto de E. coli e uma família que perde uma filha por causa dessa bactéria. E eu estava lendo e um fiscal é morto no livro. Aí eu falei para minha esposa: "Sabe, perdi a vontade de continuar lendo, porque isso jamais aconteceria." Aí eu larguei o livro e no dia seguinte acordei de manhã no nosso acampamento e fui à lanchonete. Comprei um café e um jornal, depois voltei e me sentei para ler, e a manchete do jornal dizia que 3 fiscais da vigilância sanitária tinham sido mortos. Aí eu pensei: onde será que foi isso? Aí eu disse: "Ah, meu Deus, foi na fábrica Santos. Tinha uma foto da lateral da fábrica. Dizia que foram 2 homens e uma mulher. E na hora eu soube quem era a mulher, porque ela era a única mulher que ia lá. E os outros 2, eu trabalhei com um deles durante anos. Muitos anos. Eu conheci os 2 muito bem." Imagens reais. Os eventos bizarros fizeram Pardini questionar as suas próprias ações. Eu fui o responsável por começar aquele caos que se instalou porque ele não queria cumprir o regulamento e eu forcei. Se eu tivesse deixado para lá, se tivesse dito tudo bem, faça como quiser, como os outros fiscais, provavelmente todos ainda estariam vivos porque ele não teria feito nada. Mas eu estava lá para proteger o público. Eu era pago para isso. Imagens reais. Os assassinatos na fábrica de linguiça logo chegam às manchetes de todo o país. Eu acho que em menos de 1 hora, os carros das redes de TV chegaram na frente de casa. Os nomes nem haviam sido divulgados, mas como a minha mãe era a única fiscal mulher, eles sabiam quem era. Eu vi o corpo da minha mãe sendo levado num saco no noticiário. Eu vi muitas informações falsas sobre os fatos e muitos boatos e conjecturas. O mais incrível é que, no dia seguinte, por todo o país, as manchetes de todos os jornais diziam, entre aspas, "Um homem bom que se sentia perseguido matou 3 fiscais federais." Então, o foco era que ele tinha sido perseguido, que era apenas um homem comum que não aceitou a conversa fiada do governo.
O julgamento de Stuart Alexander começa no dia 27 de abril de 2004. Ele é acusado de homicídio qualificado, porque as vítimas eram agentes do governo que foram mortos no cumprimento do dever. A defesa de Stuart alega que os crimes não foram premeditados e que Jean Hillery o pressionou até que ele perdesse a cabeça. O governo tentou esmagar uma formiga e esmagou, até que a formiga se virou e picou. Eu já ouvi de pessoas amigas que a culpa é do governo pressionando pequenos empresários. E alguém fazer um comentário desses como se ela merecesse ou como se ela tivesse culpa pela morte deles, isso para mim não faz sentido nenhum. Eu sei que muita gente sente falta da linguiça Santos. É inacreditável eles se importarem mais com as linguiças do que com aquelas pobres pessoas que estavam tentando protegê-los. Imagens reais. O júri não vê motivos para ter compaixão pelo rei da linguiça. Havia 12 jurados que ouviram todas as evidências que poderiam ser levadas ao tribunal nesse caso. Não demorou muito para que saísse o veredito de culpado. Stuart Alexander é condenado à morte por homicídio qualificado. Na época eu pensei, é o jeito dele pensar, mas era um jeito errado. Ele tinha que mudar, gostando ou não. Mas ele não gostava disso, infelizmente. Eu sei que ele não ficou nada bem. Ele esfregava fezes na própria cela. O Stuart tinha problemas mentais sérios. Os psiquiatras da penitenciária perceberam isso e prescreveram antipsicóticos. Mas eles tinham graves efeitos colaterais. E o encarceramento tornou a vida dele extremamente difícil. Após o encontro fatal de duas vidas, a filha de Jean Hillery agarra-se a um lado da história que ela acha que foi ignorado pela imprensa. 4 pessoas foram trabalhar naquele dia, esperando que fosse um dia normal. Quando nós fomos à casa da minha mãe, no dia seguinte, eu entrei no banheiro e o secador ainda estava lá na pia e tinha um copo d'água. Eram pessoas normais. Mas o que saiu na imprensa foi mais como eles foram baleados ou como o cara defendia o negócio dele, menos sobre as pessoas envolvidas. Menos de um ano após ser condenado, Stuart Alexander morreu na prisão de embolia pulmonar.